trabalho de marketing das grandes empresas é fenomenal. Eu lembro no passado algumas propagandas da Coca-Cola, o pessoal viajando, aquele calor danado, de repente aparece aquele outdoor com Coca-Cola, né? Geladinha, chega assim suando de tão geladinha, você fala, puxa, que coisa boa. Tem uma pizza, eu já sei que combina com Coca-Cola, né? Não falam que a Coca também combina para limpar vaso sanitário, tirar mancha de roupa, tudo, né? Eu lembro do passado também a propaganda do Guaraná Antártica, né? Aquela propaganda da pipoca, pizza, eu ficava assim como criança, assim, vislumbrava, falava, puxa, que coisa boa. Então, o trabalho de internalização da marca que eles fazem é impressionante. Eles vão jogando a informação. Hoje os algoritmos, né, das redes sociais, da internet, é muito mais fácil. O celular aqui ligado, ouve, você fala que você quer comprar alguma coisa, começa a aparecer, né, tentando te convencer, até você comprar. Fica ali aparecendo, até você comprar. Então eles fazem esse trabalho de internalização da marca, para que o consumidor fique atento e compre. Eu fiquei pensando nessa ideia e eu lembrei lá de Deuteronômio no capítulo 6. Então quem tiver com a Bíblia fácil aí, por gentileza, abra lá em Deuteronômio no capítulo 6. É o chamado Shema que os israelitas professavam diariamente. Então todos os dias eles estavam lembrando lá em Deuteronômio capítulo 6, a partir do verso 4. Então eles ficavam lembrando, diz assim, Deuteronômio no capítulo 6, verso 4, diz assim, ouça, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas essas palavras que hoje lhes ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-a como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Escreva-as nos batentes das portas de sua casa, em seus portões. Eles trabalhavam isso. Estavam internalizando a lei e o amor de Deus. Estavam sempre ali, Shema. Ouça, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Os filhos pequenos, filho, vem cá, senta aqui com o pai, vou te contar uma história. Eles contavam como estavam escravos no Egito, como Deus, com mão poderosa, os tirou dali. Então eles estavam internalizando, diferente das marcas, né, que fazem todo esse trabalho, eles já faziam anteriormente. Hoje eu bato o olho, vejo uma propaganda boa de shampoo, né, falo, puxa, já não serve mais para mim, né, não serve. Mas quando a gente bate o olho num texto desse, fala, puxa, o que a gente precisa fazer? Nós precisamos internalizar. Numa expressão, não pensa em encarnação de espírito, nada, né? Nós precisamos encarnar o evangelho em nosso corpo, em nossa carne, em nosso coração, para que a lei de Deus esteja sempre viva em nossa mente. Eu dei uma olhada rápida e a estatística diz que em 2024 teve 921.412 pessoas se casando formalmente. Pessoas que se casaram formalmente, foram lá, registraram, se casaram, né? Então, fora os que decidem conviver juntos e não registram, mas quase 1 milhão de pessoas decidindo ser mais felizes, né? Depois de conhecer a Mayra, são mais felizes, né? Mas quase 1 milhão de pessoas decidindo se casar. Senão eu vou fazer o certo. Em contrapartida, pelo menos 420 mil pessoas decidiram se divorciar. Ao mesmo tempo que tem muita gente casando, tem muita gente também se divorciando. O que precisamos fazer para corrigir isso? Internalizar a lei de Deus. O que é que a Bíblia nos ensina sobre casamento, sobre família, né? Nós precisamos pensar nisso. Existe um conceito que, sem querer, a gente carrega ao longo da vida toda, e isso faz parte do nosso contexto histórico de formação do Brasil, né? No Brasil colonial. Então, nós pensamos que igreja é coisa de mulher e coisa de criança. De manhã, levanta, a esposa vai para a igreja, as crianças vão, e o homem fica o quê? Não estou dizendo nós estamos aqui, né? Mas uma grande parte da população é isso. Igreja é coisa de mulher, de criança. Enquanto a mulher
e as crianças vão, o homem fica ali em casa assistindo futebol, assistindo, antes tinha Fórmula 1, né, assistindo outras coisas. Então, aos poucos, a gente percebe que essa responsabilização, essa responsabilidade masculina quanto à igreja, quanto ao evangelho, quanto aos ensinos, vão sendo deixados de lado. Por isso que os homens são preguiçosos. É por isso que cada vez mais as mulheres estão assumindo papéis importantes na igreja. Aí há os desvios doutrinários, a mulher assumindo o papel de pastora, pregando, toda aquela coisa. Por quê? Nós somos preguiçosos, né? Os homens são preguiçosos. Não, deixa isso para a mulher e para a criança, né? Deixa essa coisa de igreja para lá. Nós precisamos nos responsabilizar. Precisamos pensar na educação dos nossos filhos, não como pensavam. O que ia acontecer? Educação religiosa, educação formal, era papel dos jesuítas. Eram os jesuítas que assumiam esse papel da educação fora do religioso e o ensino religioso. Então vai lá estudar com o padre, né? É ele que vai te ensinar. Nós começamos a terceirizar os ensinos e começamos a terceirizar essas coisas importantes. Nós precisamos repensar e assumir o nosso papel de internalizar a lei de Deus na nossa família. Primeiro na minha vida, na vida da família, na vida dos filhos. Começar quando eles são pequenininhos ainda. Precisamos repensar diversos conceitos nossos. Nós, homens, precisamos parar de ser preguiçosos e assumir o nosso papel no lar e na igreja. Nós precisamos, domingo de manhã, levantar e dizer, tem culto, tem escola dominical, tem reunião dos jovens, tem reunião dos casais, tem um compromisso, né? Então nós precisamos nos responsabilizar com as coisas espirituais. Precisamos nos influenciar com as coisas de Deus. As professoras da escola dominical infantil preparam todo o trabalho, a salinha ali, as coisas para as crianças, né? Quem tem filho, traga as crianças para a escola dominical. Traga elas para assistirem às aulas. Para quê? Internalizar a lei de Deus, a bondade de Deus, o evangelho, desde pequeno nessas crianças. Se fizermos isso, a gente vai começando a corrigir esse número alto de divórcios, de famílias destruídas, né? Mas tem que começar com os princípios bíblicos, tem que começar com o ensino de Deus, com a lei de Deus que é boa. Tem que começar falando do amor de Deus, né? Olha o que eles faziam. Senta aqui, vou te contar uma história. Olha como Deus agiu. Olha como Deus é bondoso, olha como Deus nos libertou. Então precisamos fazer isso. Nós homens precisamos parar de ser preguiçosos, né? Nós estamos trabalhando esse ano a igreja como local de cura, mas também a família como local de cuidado e um local de cura. Nós precisamos assumir o nosso papel na igreja e assumir o nosso papel na igreja menor, que é o lar, né? Precisamos influenciar positivamente nossas crianças. Influenciar biblicamente as crianças. Esse número de divórcio vai naturalmente cair. Como fazer isso? Deixa Jesus fazer parte. Deixa Jesus entrar na sua vida, entrar na sua família, você vai ver a diferença que faz. Lembra? Primeiro casamento que Jesus participou? Ah, Jesus não deixou o vinho acabar. Não, Jesus não deixou a festa acabar para que depois a festa também não acabasse, né? Então deixa Jesus fazer parte da sua vida, da sua família, do seu casamento, e essa festa que começou na cerimônia do casamento vai permanecer, vai durar. Essa família que começou com Cristo vai adiante. Então nós precisamos começar a internalizar a lei de Deus. O que fazer? Princípios fáceis, né? Ame a Deus acima de todas as coisas. Ame ao próximo como a si mesmo. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça. Nós sabemos de cor essas coisas. Nós precisamos colocar em prática. Eu gostaria de nos provocar o conceito de igreja. Nós trabalhamos um pouco isso na última reunião do ano passado, na reunião de casais. Nós precisamos compreender que igreja é isso daqui. Nós estamos reunidos, não é o prédio, são as pessoas. Mas a primeira igreja é o nosso lar, é a nossa casa. Como é que vamos colocar uma família, uma casa a serviço de Deus, a serviço do reino de Deus? Tem que começar no nosso lar, tem que começar na nossa igreja em casa, nossa igreja doméstica. Quando falamos sobre uma casa a serviço de Deus, naturalmente lembramos e pensamos no trabalho ministerial, os diversos trabalhos que têm que ser feitos, e tem que ser feito, né? Tem muito trabalho para ser feito. Mas eu gostaria de nos provocar que é necessário termos uma visão ampla da igreja como um todo, seus ministérios, seu trabalho a ser feito, mas termos uma visão um pouco mais fechada,
o nosso lar, a nossa casa como a primeira igreja de Cristo. Precisamos fazer isso. Eu gosto de conversar com idosos, sempre tem histórias para contar. Aproveita e conversa com o Marcelo para você ver o tanto de história que esse homem tem, né? Idosos sempre contam histórias positivas, histórias boas. Nós podemos olhar essas histórias e corrigir erros que estamos praticando agora para que não se repitam no futuro. Então precisamos ouvir histórias. Conversei uma vez com um irmão e a gente tem visto, infelizmente, cada vez mais irmãos cristãos, famílias de obreiros, famílias missionárias em que os filhos chegam num tempo dizendo não quero mais saber disso. Ou se separam ou acontece uma série de coisas. Uma vez eu conversando com o irmão, eu falei, puxa, o que está acontecendo? Nós precisamos entender. E esse irmão me falou, Valmir, eu andei preocupado com muitas outras coisas que não minha família. Eu andei olhando para muitas outras coisas e desviei os olhos dos meus filhos. Se nós começarmos a olhar muitas outras coisas, nós vamos perder os olhos, a vista da nossa família. A igreja de Cristo começa no nosso lar. É na nossa casa em que tudo se começa, inclusive o cumprimento da lei de Deus. A família precisa ser cuidada espiritualmente, isso é diário, né? Nós não podemos perder o que é mais precioso que Deus nos confiou, que é a nossa família. Nós temos um lema em casa, nem sempre a gente consegue fazer tudo junto, né? Mas a gente diz para as meninas, família sempre junta. A gente vai no mercado, a gente vai com a família toda, né? Vai pagar a conta, vamos junto, né? Nem sempre dá, mas a maioria das vezes a gente leva. E às vezes é aquele berreiro, né? Aquela manha danada, aquele barulho danado, mas nós precisamos ficar juntos. Precisamos nos unir, inclusive nessas coisas mais difíceis. Então, começando assim, internalizando esse tipo de conceito, eles vão lembrar, não, família sempre junto. Nós vamos vencer. Nós vamos passar pelas dificuldades. Nós precisamos fazer isso. Obrigado, Berlei. Jó, tomara que eu não derrube tudo, né? Me conhecendo, eu vou deixar um pouquinho mais para ali, só para me precaver. Família precisa ser cuidada. Então, aspectos muito simples. Até na aula do Zanata hoje ele citou várias coisas muito importantes, né? Então, aspectos simples e práticos precisam ser feitos. Orar juntos. Isso é básico. Orar antes das refeições, com as meninas, a gente vai no quarto de cada uma, nós vamos orar juntos antes delas dormir. Quando a gente está muito cansado, esquece, pai, vem me cobrir, vem orar comigo, né? A gente vai. Estar nos cultos juntos, isso é muito importante, são aspectos simples, estar juntos. Vamos para o culto junto. E eu sei que domingo de manhã é gostoso ficar na cama, liga o ar ali, né? A gente fica dormindo até 11 horas. É gostoso demais. Mas, gente, compromisso. Nós temos compromisso não com o prédio, não com as pessoas, mas com Deus. Eu fiz um compromisso com Deus. Quando eu decidi por fé ser batizado, eu disse, Deus, eu vou ser fiel. Eu acho que hoje eu não vou no culto, não. Eu fiz o compromisso de estar aqui, eu fiz o compromisso de servir. Então, se esforçar, né? Estar juntos em família, no culto. Participar das atividades juntas. Ontem teve reunião de casal para todo lá, né? Todo bairro União, Recanto Pantaneiro, Coronel Antonino, né? Com casais pequenos, casais sem filhos, casais com filhos jovens, grupos menores. Para que isso? Gente, mas é longe. A gente vai estar junto, a gente vai conversar sobre as dificuldades, a gente vai conseguir compartilhar com aqueles que estão vivendo o mesmo momento que eu. Para que isso? Para nos fortalecermos, para nos mantermos firmes, né? Nós precisamos ter boas conversas. Podem falar, não tem problema não, podem falar do Valmir depois, fala longe das crianças. A Nata citou um exemplo muito interessante durante a aula dele, e isso nos faz pensar. A gente sai muito com as crianças no carro, e quando eu tenho conversas ruins dentro do carro, adivinha quem está ouvindo? As crianças estão ouvindo. Puxa, eu falei com o Marcelo, está idoso, né? As crianças estão ouvindo, né? Então, nós precisamos ter o hábito de ter boas conversas em casa, boas conversas no carro, boas conversas em todo lugar, conversas bíblicas, conversas positivas, né? E aí eu listei uma série de coisas, mas eu queria vir um pouco para Josué. Josué já mais ou menos na idade do Mourão, aí eu vou pedir para vocês irem lá em Josué, no capítulo 23 primeiro. Josué capítulo 23, verso 1. Eu brinco com o Marcelo que ele não esquenta, depois ele vai descontar da minha falta de cabelo, tá, gente? Josué capítulo 23,
verso 1 diz assim: Josué, agora velho de idade muito avançada. Aí lá no 24, verso 29 diz: passado algum tempo, Josué, filho de Num, servo do Senhor, morreu, tinha 110 anos de idade. Então o que nós vamos olhar nos textos são conselhos de um servo de Deus que já em idade avançada fala: o que eu preciso deixar para essa turma? O que eu preciso ensinar para eles já na minha idade avançada? Antes de ir, como as crianças falam agora, ir de arrasta para cima, né? Antes de ir de arrasta para cima, o que eu posso ensinar para essa turma? Então, primeiro, veja o que Deus tem feito. Aí no capítulo 23, verso 3 mesmo, diz lá: vocês mesmos viram tudo que o Senhor, o seu Deus, fez com todas essas nações por amor de vocês. Foi o Senhor, o seu Deus, que lutou por vocês. Na família nós precisamos fazer isso. Lembre e compartilhe, né? Converse o quanto Deus tem feito na sua vida e na vida dos seus. Olha o quanto Deus nos amou, né? Como já falei, tenha boas conversas sobre o que Deus tem feito, sobre o que Deus está fazendo, né? Mas boas conversas. Olhe, veja o quanto Deus tem feito. Lá no verso 14 diz: agora estou prestes a ir pelo caminho de toda a terra. Vocês sabem lá no fundo do coração e da alma que nenhuma das boas promessas que o Senhor, seu Deus, lhes fez deixou de cumprir-se. Deus é bom, Deus cumpre tudo aquilo que diz. Vamos lembrar, lembra o que Deus fez? Ele abençoou Abraão com muitos descendentes, ele libertou os israelitas da escravidão do Egito, isso tudo Josué em seu discurso vai dizer, olha, nos deu vitória aos israelitas diante de tantos inimigos. Olha para Deus, veja o quanto Deus tem feito, veja a bondade, veja o amor de Deus. Deus nos resgatou do pecado por meio de Jesus Cristo, né? Pendurado lá no madeiro. Não precisava, ele não tinha culpa nenhuma, mas ele decidiu pagar o preço por nós. Então, olha o que Deus tem feito. Olha o que Deus tem feito. Mantenha a sua fidelidade, o compromisso que você assumiu. E eu vou dizer, gente, mesmo Deus é fiel. E mesmo que eu seja infiel, Deus permanece fiel. E Ele é fiel para salvar, como já nos prometeu, por meio de Cristo Jesus. Mas Ele é fiel para cumprir a sua promessa de que vai haver condenação. É fiel nos dois sentidos, para salvar e para condenar, independente da minha fidelidade. Então o convite é: vamos ser fiéis a Deus. Olhe para Deus, veja o que Deus tem feito. Segunda ideia: se esforce para cumprir as Escrituras, para cumprir a lei de Deus. No capítulo 23 ainda, no versículo 12 e 13... se todavia vocês se afastarem e se aliarem aos sobreviventes dessas nações que restam no meio de vocês, e se casarem com eles, e se associarem com eles, estejam certos que o Senhor, o seu Deus, já não expulsará essas nações de diante de vocês. Ao contrário, elas se tornarão armadilhas e laços para vocês, chicote em suas costas e espinhos em seus olhos, até que vocês desapareçam dessa boa terra que o Senhor, o seu Deus, deu a vocês. Verso 12, quero voltar um pouquinho no verso 12. Nós já lemos, né? Já lemos o verso 12. Mas, gente, pense. Deus é fiel para cumprir a sua promessa. Então, se esforce para cumprir a promessa, os mandamentos de Deus. Se esforcem para cumprir tudo aquilo que Deus fez. Não se distraia. Não desvie o seu olhar da sua primeira igreja, que é o seu lar, dos seus filhos, do seu esposo, da sua esposa. Não se distraia. Lembra da parábola do semeador, dos diversos tipos de solos? São tantas preocupações, são tantas coisas, mas nada mais é importante do que a sua família, do que aquele que está do seu lado. 24, agora eu quero ir para o capítulo 24, no verso 14. Diz assim: agora temam o Senhor e sirvam-no com integridade e fidelidade. Temam ao Senhor com fidelidade, com integridade. Não desvie seu olhar. Não se distraia os engodos, enganos dessa vida. Isso aqui tudo é passageiro e vai se desfazer. Nós podemos falecer a qualquer momento. Mas se internalizarmos, encarnarmos a lei de Deus, pode ter certeza que vamos ter salvação. Terceira ideia:
decida servir ao Senhor. Verso 15. Se, porém, não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir, se aos deuses que os seus antepassados serviram, além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. Lembra? Josué já estava em idade avançada. E ele diz, eu e minha família serviremos ao Senhor. Isso daí já se tornou, né, frase de para-choque de caminhão, a entrada das casas. Mas se não colocarmos em prática, isso daqui não vai fazer efeito nenhum. É uma questão de decisão. Eu sempre digo para a sua filha, é uma questão de decisão. Você vai decidir o que você quer fazer. Algumas coisas pequenas, outras a gente manda e vai fazer sim, pronto, né? Acabou. É assim. Mas nós precisamos olhar para esse texto e decidir servir. Se vocês perceberem, é uma decisão pessoal, então você precisa decidir. Eu vou decidir servir ao Senhor com fidelidade, com integridade, vou temer ao Senhor. E junto com minha família. É o que eu falei, começa em casa, mas começa com você. Se você levantar cedo para ir ao culto, gente, vamos para o culto, os filhos vão olhar. É importante, meu pai está indo, minha mãe está indo, eu vou também. E eles vão carregar isso para a vida toda. Eles vão ter o compromisso também. Se na hora da oferta eu também não oferto, puxa, os filhos vão olhar e falar, isso não deve ser importante, meu pai não faz. Deve ser importante. Poxa, tem cor de grama para ajudar, né? Meu pai nem vai, fica todo dia, toda vez que tem aqui, fica dormindo. Não é importante. Não deve ser importante também. Poxa, tem reunião das crianças, reunião dos casais. Meu pai não vai. Não deve ser importante. Para mim também não vai ser. Entendam que o que nós praticarmos enquanto pai, enquanto adultos, vai refletir nos nossos pequenos. E o que eu quero para eles no futuro deles? Tem que começar agora, tem que começar comigo. Com o seu exemplo. Eu e minha casa, começa com eu. Começa com eu entender os mandamentos e eu obedecer. E eles vão aprender. E a família junto, né? Decisão individual, decisão familiar. Começa com os pais, os filhos vão aprender. E isso vai ser carregado para o resto da vida. Exemplos em família. Lembra? Áquila e Priscila abrigavam, acolhiam a igreja na casa deles, serviam, ajudavam no trabalho de missões. Tanto trabalho essa turma. Trabalho em família, serviço em família. Então pensar novamente, a igreja como lar, começa em casa, começa o serviço ao Senhor, começa em casa, servindo uns aos outros, servindo ao esposo, servindo aos filhos, uns aos outros. Isso vai ser estendido para a comunidade como um todo. Filemon, Áfia e Arquipo, né? Um bom nome para filho, quem ainda está pensando em ter filho pode botar ele como Arquipo, né? Era um jovem também que estava ajudando os pais no trabalho, na igreja. Então, pensar nesse servir de internalizar os mandamentos, cumprir os mandamentos, envolver-se no trabalho como família e servir ao Senhor em casa e na comunidade como um todo. O que nós fazemos em casa vai ser refletido na comunidade, todo mundo ganha. Mas internalize o mandamento. Verso 16 a 21, que o João leu, obrigado João, é um convite à obediência e também uma advertência. Josué vai dizer, vocês não vão servir ao Senhor. Lá no verso 19, vocês não têm condições de servir ao Senhor. Ele é Deus santo, é Deus zeloso. Ele não vai perdoar a rebelião e o pecado de vocês. Se abandonarem o Senhor e servirem a outros deuses estrangeiros, ele se voltará contra vocês e os castigará. Mas depois de ter sido bondoso com vocês, ele os exterminará. O povo, porém, respondeu a Josué, de maneira nenhuma, nós serviremos ao Senhor. Eles estavam decididos a servir, largar o pecado, largar as coisas erradas e nós vamos servir. Irmãos, vejam o quanto Deus nos amou. Vejam o quanto Deus tem feito e vai fazer. Se esforce para cumprir as escrituras, isso em todos os aspectos, no casamento, na vida diária. Decida servir ao Senhor. Essa decisão de Josué, ela não começou agora. Eu vou pedir para vocês, então por gentileza, vão lá em Números no capítulo 13, por favor. Quem tiver fácil acesso, lá em Números no capítulo 13. Números capítulo 13, verso 1. Antes disso,
Deixa eu perguntar, e você pode falar em voz alta, qual é o nome dos 2 espias que trouxeram um bom relatório para Moisés? Qual que é? Josué e quem eram os outros? Nem lembro, né? Sei lá quem é. Vocês viram, gente? Começa com a boa decisão. Se nós lembramos, quanto mais Deus vai se lembrar da sua obediência, da sua dedicação, do seu serviço. 13, verso 1, o Senhor disse a Moisés: envie alguns homens em missão de reconhecimento da terra de Canaã, terra que dou aos israelitas, envie um líder. Aí eles voltaram e trouxeram um relatório. Então esses são lá no verso 16, 13, 16, são esses os nomes de homens que Moisés enviou em missão. Aí lá no 26, eles então retornaram a Moisés e Arão e toda a comunidade de Israel de Cádiz. Eles trouxeram o relatório. Você puxa lá, tem um povo meio bravo. São grandes, são perigosos. Acho que não dá pra gente entrar não, vai dar ruim, né? Para com essa confusão, vamos ficar quietinho aqui. Aí Caleb se levantou e falou: gente, que bobagem vocês estão dizendo. Vamos à frente, o Senhor é conosco, vamos vencer. E aí no capítulo 14, verso 6 diz assim: Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, dentre os quais haviam observado a terra, rasgaram as suas vestes e disseram a toda a comunidade dos israelitas: a terra que percorremos em missão de reconhecimento é excelente. Se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nessa terra onde manam leite e mel e dará a nós. E eles seguem o discurso deles. Tudo começa com uma decisão. Tudo começa. Josué já lá idoso, um pouco mais novo que o Marcelo Mourão, já tinha tomado a decisão antes. Ele já tinha decidido: eu vou servir ao Senhor. Agora no final da vida dele ele está dizendo: eu e minha família serviremos ao Senhor. Tome a decisão hoje. A quem vamos servir? Aos deuses que estão no mundo ou a Yahweh? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Decidamos juntos. Vamos orar. Deus, eu agradeço por esse momento de estarmos reunidos como igreja. Obrigado por esse privilégio de estarmos aqui diante do Senhor. Pai, nós queremos pedir que o Senhor nos ensine, que o Senhor nos conduza. Nós queremos servir ao Senhor e queremos ter forças para evitar todo tipo de distração, todo tipo de engano que está lá fora. Nós não queremos nos desviar, nós queremos temer, queremos ser fiéis. Não queremos pedir que o Senhor nos fortaleça diariamente, que a lei do Senhor seja internalizada em nosso coração e nossa carne diariamente, para que a gente cumpra a lei de Deus. Nos ajude a ensinar nossos filhos desde pequenos de que o Senhor é bom, de que o Senhor nos amou, de que a lei do Senhor é boa. E que dessa forma eles cresçam e continuem com essa mensagem, com essa lei na prática, Senhor. Nos ajude. Nós queremos agradecer por estarmos aqui. Agradecemos por podermos tomar essa decisão em tempo. Obrigado, Deus. É em Cristo Jesus que oramos. Amém.